Então, galera, estamos aqui mais uma live. Hoje estou recebendo Henri Cristo e antes de começar, vou falar com a Sinoé. Oi, Sinoé, tudo bem? Olá, boa tarde. Bem, tudo bem, graças a Deus. Antes do Henri começar a responder as perguntas, ele vai proferir uma breve dissertação que tem a ver com a realidade mística dele, ok? Que a paz seja com todos. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, que tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos, engodólogos e bustólogos que se dizem teólogos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso deixo livres os seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram que são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus, que é em mim. Amar é dar tudo sem nada a exigir em troca. Tardas jamais são as dádivas celestes. Haverá renovação na face da Mãe Terra. Que tenham todos a minha paz. Que venham as perguntas. Muito obrigado, Henri. É um prazer conhecer você. O senhor, como eu te chamo? Eu chamo o senhor? Henri. Henri. E é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz, ninguém é obrigado a crer. Todos os meus amigos me chamam pelo nome que custou o preço do sangue. Fique à vontade. E até os jornalistas, porque o meu nome é oficial. Quero deixar bem claro, antes de qualquer coisa, que Ingrid é meu nome oficial. Que eu passei por um processo de falsidade ideológica aqui no Brasil, que se arrastou durante mais de 10 anos, e as autoridades judiciárias, finalmente inspiradas pelo pai, decretaram que meu nome é Ingrid Cristo em todos os documentos. Sem eu gastar um centavo. Quero deixar isso bem claro, porque é uma coisa assim que vem de longa data. Quando eu fui expulso da Inglaterra, que vivi 7 meses aí na França, eu tive a ocasião de viver uma experiência singular. E eu não vou entrar em detalhe. Agora fique à vontade para fazer as perguntas. Só certo. Que no correr do tempo surgir situações que eu tenho que responder, tá bem? Tenham todos a minha paz. Ok, muito obrigado. Primeira pergunta, vou começar a pergunta assim: qual é o significado da vida? O significado da vida é a própria vida. Para aqueles que têm mais de 7 neurônios, a vida é Deus presente. Seja na vida, nos seres, nos delinquentes, seja ninguém se move sobre a terra sem a anuência de Deus. Ninguém se move na terra porque ele é onipresente, onisciente e onipotente. Então a vida, ele e a vida são uma só coisa. Então a vida transcorre de acordo com o tempo, com o passar do tempo, as pessoas vão evoluindo. Cada tipo, cada ser humano, cada habitante da Terra tem um significado. Se depois, no transcorrer da entrevista, surgir situações em que eu, digamos, possa me alongar mais nesse assunto, por exemplo, a história, a evolução das espécies, que não é uma teoria, e sim uma inspiração divina, que antes de Darwin, já Anaximandro, milhares de anos antes dele, expôs a evolução como inspiração. Fique à vontade, vamos ver quais são as perguntas. Certo. Eu, com muito amor, fazem 50 anos que respondo perguntas, e agora fazem 40 que digo quem sou, que tenham todos a minha paz. Já sei. Eu também não quero fazer as mesmas perguntas que todo mundo já fez, né? Que todo mundo quer pergunta se você é, se você não é. Não vou fazer essas perguntas, porque você já respondeu isso várias vezes, né? Uma das coisas assim, vamos falar dos falsos profetas, que hoje em dia tem muitas pessoas ganhando muito dinheiro, né? Não vou citar os nomes, mas com certeza você conhece. Tipo, por exemplo, teve um caso, você deve ter ouvido de uma pastora chamada Flor Delis, né? Flor Delis, sim. Uma deputada que era cantora de gospel que teria cometido um crime bárbaro, né? E são pessoas que estão enganando milhares de pessoas. Então, o que você acha desses falsos profetas que viajam de primeira classe, têm carros, limusines, etc, etc?
espero poder responder a contento, que é uma pergunta que requer uma resposta conclusiva. Primeiro, devo lembrar que há 2000 anos ninguém é obrigado a crer. Mas eu falei que eles viriam. Orai e vigiai que ninguém vos engane. Falsos profetas virão em meu nome. Farão prodígios. Enganarão muitos, até os eleitos, se possível fosse. Mateus 24, versículos 5 e 24. E no versículo 5, que eles viriam em meu nome. Meu nome obsoleto, Jesus. Então, eles vieram efetivamente aqui no Brasil. Mas não é só no Brasil, não. É no mundo inteiro. Mas no Brasil, se concentraram muitos. Né? E eles buscaram nos Estados Unidos certas tecnologias satânicas que trouxeram para cá, de todos os ângulos. É impressionante. Então, essa mulher que tu te referisse agora é mais uma, apenas uma pobre diaba, tá? Mas que, claro, enganou muitos, fingiu-se de mãe generosa, adotou várias crianças, enfim, para poder, em nome delas, pedir esmola, claro. Tudo isso aí está dentro do pacote. Mas ela, como eu disse, é uma pobre diabo que conseguiu se eleger, é cantora gospel, etc. Né? Agora, tem muitos outros muito maiores, como tu falaste. Tem o Silas Malafaia, o Edir Macedo. Colecionam aviões. O Pedir Mais Cedo, por exemplo, é um. Né? Exato. É o fundador da Igreja Universal do Reino do Demo, né? Que é onde eles fazem uma fogueira satânica, onde eles roubam milhares de milhões, milhões, ou bilhões, talvez. Inclusive, recentemente, ele foi expelido lá da África, né? Da Angola. Né? Bom, é uma história comprida. Então, todos eles, sempre, o método deles, sempre é o mesmo. Né? E, detalhe, a base do engodo dogmático deles e de todos que se dizem servo de Cristo, tudo em nome de o nome obsoleto de Jesus. A base de tudo é dizer que eu fui para o céu de carne e osso. Essa é a base de tudo. Se eles não conseguirem convencer que eu fui de carne e osso para o céu, eles ficam sem chão. Só que agora a ciência já comprova que isso é mentira. Porque lá em cima a temperatura confina 273 graus Celsius negativos e não tem ar para respirar. Então, essa parte para os seres raciocinantes que têm mais de 7 neurônios já não funciona. Ir para o céu de carne não dá. Então, já sabem que é mentira. E eles argumentam sempre isso de novo, para poder dizer que eu não viria renascer aqui, que eu estaria lá congelado, porque a temperatura zero absoluto, e que quando eu voltasse, voltaria de lá, de carne e osso. E, obviamente, nu, porque as minhas vestes foram sorteadas entre os soldados romanos. Então, aí essa é a base deles de dizer que eu fui para o céu de carne e osso. Outra coisa, eles se amparam sempre, já que tu falaste desse assunto, eu tenho que, então, concluir. Eles se amparam sempre de novo, para poder se equilibrar nessa corda bamba, se amparam sempre no primeiro falso profeta da era cristã, Paulo. Ora, se alguém te confessa que é mentiroso e tu não queres ser enganado, tu não segue esse alguém. Mas se tu segue um mentiroso, é porque tu queres também aprender a mentir. E o Paulo confessou, está registrado em Romanos 3, versículo 7, que ele era mentiroso. Ele disse que com a mentira dele, ele elevava Deus. Então, se em Apocalipse 22, versículo 15, está escrito que ficaram de fora do reino de Deus os idólatras, os feiticeiros e todos os que amam e praticam a mentira. Então, para aqueles que raciocinam, todo esse engodo dogmático que ele plantou, e falando em engodo dogmático, quando alguém pergunta para ti, se digamos que tu és um acadêmico, que estudou ciências, e ele pergunta como é que Cristo pode ir para o céu de carne e osso, se lá em cima a temperatura é zero absoluto,
não tem ar para respirar. Sabe qual é a resposta que vem sempre, invariavelmente, com uma voz jocosa, satânica? É o dogma da nossa fé. Quer dizer, agora ninguém para pensar o que é dogma. Dogma é o cadeado do raciocínio. As pessoas que raciocinam, elas não aceitam dogma. Se tu pregar uma mentira para alguém e ela vier em cima de ti, dizer dogma, pronto. Inclusive, eu sei que eu vou ter que terminar minha explicação, porque, claro, você está aí me fazendo pergunta e deve fazer mais, só que tem um detalhe. Pressa, pode responder. Nós temos a noite inteira aqui, não é todo dia que o nosso canal recebe Jesus. Perfeitamente. Então, preste bem atenção. Analise bem. Teve um filósofo chinês que disse, Confúcio, que ele deixou bem claro, o filósofo chinês, que só os idiotas e os sábios não mudam de ideia. Olha bem, só os idiotas e os sábios não mudam de ideia. Só que ele se olvidou de dizer por quê. E eu explico por quê. Porque os idiotas não mudam de ideia porque pensam que são sábios. E os sábios não mudam de ideia porque têm certeza que nada sabem, porque só o Altíssimo sabe tudo. Porque eles sabem o que Deus lhes revelou. Então, se um indivíduo acredita que eu fui de carne e osso para o céu, e depois de que vem a explicação e o respaldo da ciência, que isso é mentira, ele não muda de ideia só porque ele é um idiota, porque senão ele pensaria, peraí, então é assim, e eu meditar, e raciocinar, e etc. E por outra coisa importantíssima, já que tu me dissesse que queres conhecer a verdade, saber a verdade. Então, olha só uma coisa, o criacionismo. Todos os que estudam em academia, estudam ciências, quando eles são prisioneiros do dogma, eles ficam até com ódio do inspirado cientista Darwin. Porque eles alegam que na Bíblia está escrito, eu vou lhes provar aqui, agora, para quem quiser me ouvir, que a Bíblia, nesse caso, está certa. Só que eu vou explicar o equívoco de quem interpreta ela sem a ajuda de Deus. Na Bíblia está escrito que o mundo foi feito, que Deus fez a criação, etc. Em 6 dias e no 7º descansou. E é em cima disso que eles criam um problema dogmático de que não pode ser a evolução, que o ser humano veio primeiro de uma ameba, da ameba virou um réptil, ratejando, depois do réptil um macaco sem rabo e chifre que andou ereto. Isso é um absurdo. Todavia, se olvidam estes que na eternidade, no plano elevado, onde Deus reina absoluto, o tempo não conta. Então, 7 dias foi estabelecido para que os seres humanos pudessem se equilibrar, tivessem uma chance de descansar, senão os opressores, os patrões, os donos ambiciosos, não teriam nenhuma chance de um dia para descansar. E esse 7º dia é o dia que Deus designou para o ser humano descansar e até pensar nele. Entendeu? Então, quer dizer que aí que está o problema todo. A Bíblia, reitero uma vez mais, consiste num livro de letras mortas, repleta de fábulas, lendas, parábolas, metáforas e até charadas. E só com a anuência do Altíssimo, só com a inspiração do Pai, alguém pode compreender o significado dela, porque ela é sagrada, sim, mas ela é um emaranhado de mistérios que o Pai, só o Pai, pode explicar. E na Bíblia está escrito, em Mateus 6, versículo 6, que eu mandei rezar no quarto com a porta fechada. Não mandei ninguém ir se submeter ao cabresto dogmático, não mandei ninguém adorar pastores, enfim, todos esses espertalhões que vivem às custas dos incautos, dos desavisados. Agora, é muito fácil pegar as pessoas, porque pegam desde criança e plantam na cabeça delas esses dogmas, aí depois elas crescem
acreditando que aquilo ali é uma verdade absoluta, porque tem o dogma, que é o cadáver do raciocínio, ninguém impede de raciocinar. Bom, filho, eu vou deixar-te à vontade para fazer novas perguntas. Quem quiser, você pode entender da minha parte, pode estudar, analisar. Eu tenho mais de 400 perguntas respondidas na internet. Fiquem à vontade. Perfeito. Por isso eu tento fazer perguntas que ninguém perguntou. Por exemplo, o que você acha do Papa Francisco? Que dizem que esse Papa é um Papa... não seria um Papa santo, no caso, seria um Papa do outro lado. Você concorda que é um Papa satanista? Nenhum que sem querer ofender ninguém, mas já ofendendo, ninguém que assista admita que assuma esse título é santo, porque santo é só o Senhor Deus. Inclusive, Papa em espanhol é batata, né? É verdade. Então, veja bem, batata frita, papa frita, pão. Muito bem. Então, quero deixar bem claro que se for falar de Papa, na Bíblia está escrito, em Mateus 23, versículo 9, que eu disse, ninguém chameis Pai sobre a terra, porque um só é o vosso Pai, o que está nos céus. Então, quando alguém aceita o título de Papa, que quer dizer Pai, na tradução de formação no grego, latino, não importa. Já está, nesse momento, já passou por um grande trajeto em que ele havia já violado o que eu ensinei, aceitando anteriormente o título de padre, que em italiano quer dizer, outro sim, pai. Então, Mateus 23, versículo 9, a ninguém chamei pai sobre a terra, porque um só é o vosso pai, o que está nos céus. Então, são erros e erros atrás de erros que vêm desde o imperador Constantino, que foi o primeiro, foi o organizador da Madonna do Apocalipse 17. Então, de qualquer maneira, eu compreendo tudo isso. Eu estive em Roma, se quiser. Escuta, pode mostrar para ele só um instantinho aqui, esse livro aí. Mostra só um pouquinho esse livro aí para ele ver. Só um momentinho. Livro Despertador Explosivo, volume 1. Esse livro é disponível graciosamente em www.henricris.org.br. Disponível graciosamente para download. Eu estive lá em Roma em 83, proferindo a sentença da paz do meu pai. Isso é uma outra história. Eu não quero que ninguém... Mas a verdade é a verdade. Eu disse a Dona, conhecereis a verdade vos tornará livres. Note bem, que eu estou há 50 anos vivendo vida pública e fazem 40 que eu digo quem sou. Percorri América Latina inteira, falando ao povo nas praças públicas, nas universidades, nas televisões, e na Europa, um bom trecho da Europa, onde eu vivi quando expulso da Inglaterra durante 7 meses na França, onde falei na Grande École Polytechnique de Paris, onde falei nas praças públicas, enfim, eu estou cumprindo a vontade do meu pai. Não quero que creiam em mim. Outra coisa, sou contra a chantagem do dízimo, não peço dízimo, sou contra a venda de falsos sacramentos, que todo e qualquer sacramento que tem preço é falso. Desde que eu disse sim, dai de graça o que de graça recebestes. Mateus 10, versículo 8. Então, o que vem sacramento com preço é falso. Sou contra pedir esmola em nome de Deus. Isso é um absurdo. Deus não é mendigo. O Deus não é mendigo, não é chantagista, não chantageia dízimo. O dízimo foi estabelecido por ele, sim, mas ele trazia o dízimo à casa do Senhor. Mas é o dízimo do lucro, não é o dízimo do salário miserável. Note bem uma coisa, aqui no Brasil, um operário ganha R$1.000 por mês e olha lá, é por aí. Ele paga ônibus, paga gás, aluguel. Ele tem que tirar, antes de pagar todas as obrigações sociais, 10% para dar para o velhaco. Para o chantagista. Os caras gastam dinheiro viajando, né? Comendo bom e melhor. Para gastar o dinheiro viajando e comendo do bom e do melhor. Entendeu isso? Entendeu? Ele tem coleções de aviões, né? Exato. Enfim, fiquem à vontade eles. Só que está chegando a hora da justiça. Esses meliantes são aqueles de quem eu falei há 2.000 anos. Que quando chegasse na hora da justiça, eles iam dizer assim, Senhor, 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 em teu nome expelimos demônios, curamos enfermos. Eu direi em alto e bom som, não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, esses estão fazendo essas coisas, inclusive eu consigo ver na atual conjuntura, malgrado que essa pólvora invisível que veio da China, né? Pólvora invisível, a outra visível também veio de lá.
Seria uma praga isso? Seria um sinal que está chegando no fim dos tempos? Está previsto já. Eu falei há 2000 anos sobre isso. Exemplo, eu disse assim, me perguntaram quais são os sinais da tua volta. Eu disse, quando ouvir de falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, é apenas o princípio. Há fomes. Inclusive, esse vírus aí mata muito menos gente. Tem duas... Quem mata mais do que ele é a fome que ele gera fome. E as guerras. Impede as pessoas de trabalhar, depois elas ficam com fome. E muito mais do que a fome, do que esse vírus, mata o medo dele. Quando a pessoa está com medo desse vírus, aquele fiozinho de vida que sobra para ela na hora que ela é contaminada, que ela precisa respirar, ela vê naquele instante aquela enorme coleção de ataúdes que a televisão mostra, a mídia mortuária mostra, fúnebre. E depois ela vê um monte de sepulturas abertas que a mídia fúnebre mostra. Ai, meu Deus, é para lá que eu vou. E na hora que ela fica com medo, a mente dela fecha a última chance de respirar. E daí ela vai para lá onde ela acreditou. Agora, se alguém quiser se escapar desse vírus, se alguém quiser desfrutar desse fio de vida que sobra na véspera de ir para o purgatório chamado hospital, nessa hora, olha para o céu, invoca o Altíssimo e lembra-se que eu disse há 2000 anos, tu, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, ora ao teu Pai Celeste, em segredo ele vê o que se passa e te abençoa. Mateus 6, versículo 6. Daí, nesta hora que ela invoca o Pai, que ela sente o Pai, você não pode nem falar por causa de que o ar está escasso. Então, que ela olhe para cima e pensa nele. E ela recupera o começo de uma nova vida. Então, tudo isso é assim, tem que confiar no Senhor, chegar na hora. Outra coisa, já que tu disseste que tem mais tempo, então deixa eu explicar uma coisa para vocês que me ouvem pela primeira vez, quem entende pelo meu idioma, que é o neo-aramaico, que é português, neo-aramaico. Por que neo-aramaico? Que é a língua que eu falava 2000 anos. Note bem, a língua que eu falava 2000 anos chamava aramaico. E agora eu falo o neo-aramaico, que é o português, que é ligeiramente diferente do que o português de Portugal, viu? Não vou entrar em detalhes agora. Mas voltando ao tema, isso, beba uma boa água aí, porque, né, a coisa está aqui, por exemplo, aqui em Brasília tem um clima de deserto, né? Então aqui o clima é seco, tem que beber água, viu? Eu estou em Londres no momento, eu moro na Europa. Eu sei me disseram, em Londres. Eu tinha uma pergunta, porque quando você veio para a Europa, foi nos anos 80, é isso? Depois disso nunca mais voltou? Não, voltei várias vezes. Voltou várias vezes. E você não tem medo de andar nas ruas, porque isso que eu ia perguntar, você acha que o Ocidente a civilização do Ocidente, porque está tendo uma invasão de muçulmanos, parece que cada dia chega mais muçulmanos na Europa, você não teria medo de andar na rua com tantos muçulmanos e ser atacado? Esses muçulmanos têm cabeça, não tem? Eles têm orelhas, não tem? Eles têm um corpo, eles respiram, eles comem, bebem, dormem, são humanos. Então, como são humanos, o Senhor, meu Pai, é que dá vida para eles, porque Ele é onipresente. Então, eles não podem. Eu tive várias vezes com muçulmanos, conversando com ele, aqui mesmo veio um muçulmano me entrevistar recentemente. Entende? Então, eu sei o que tu estás falando. Eu entendo a tua pergunta. Só que no meu caso, na minha condição, entende? Eu não posso ter medo de ninguém nem de nada, porque eu vivo aqui na Terra só para servir o Senhor. Certo. Eu não sou religioso. Não, eu não sou religioso. Até uma ofensa dizer que eu sou religioso. Eu sou filósofo da liberdade consciencial. Então eu estou aqui para ensinar os seres humanos a ser livres. Quanto ao Deus, se eles creem em Deus,
se eles confiam em Deus e que eles têm um nome, o Deus deles tem um outro nome, mas se o Deus dele é Deus verdadeiramente, então ele é o mesmo onipresente, onisciente, onipotente, que vivifica cada célula do corpo deles e cada partícula do sangue deles. Então eles não podem ser contra mim. E mesmo que quisessem, não poderiam, porque o Senhor do Universo, o Criador Supremo, meu Pai, que é também vosso Pai, se assim o compreendeis, é que me dá vida, que me mandou aqui na Terra. A diferença entre eu e os religiosos, que cada um deles tem interesses pessoais, tem sua zoninha de conforto, é que eu vivo só para o Senhor. Eles têm bens materiais, eu nunca vou possuir bens materiais, nunca. Eu amo, peço ao Pai que abençoe os filhos dele, os beneméritos que participam, que fazem a provedoria da casa do Senhor, mas eu nunca vou possuir bens materiais, não porque eu seja contra, e sim que não combina com a minha realidade, entendeu? Imagine só, se eu tivesse bens materiais, então quando alguém tem bens materiais, digamos que eu tivesse uma casa minha, daí alguém sempre ia construir uma casa mais bonita que a minha, então, enquanto que não, aqui não, eu morei durante 24 anos em Curitiba, sediado numa favela, um grande bairro, na área que eu vivia de estilo favela, e lá era o reino de Deus, 24 anos. Eu recebia mídia de outros países até, e do Brasil, lá naquele local, que foi o período mais cruciante da minha reprovação. Não sei se você conhece Curitiba, né? Não. É o maior bairro de Curitiba, onde eu vivia, lá no Alto Boqueirão, que era onde vivia lá, uma área bem periférica. Bom, voltando então, eu posso me encontrar com qualquer pessoa, os ateus. Eu tenho amigos ateus, não tem nada a ver, inclusive se uma pessoa não consegue ver quem sou, eu não posso abrir a cabeça dela com um serrote, enfiar lá um bilhetinho dizendo, acorde-te, nécio, ignorante, eu sou Cristo, filho de Deus. Não, eu me relaciono com todo mundo. Desde que a pessoa consegue chegar perto de mim, eu converso com ela. Claro que eu tenho um sistema de triagem que nasce do reino de Deus, que para chegar perto de mim tem que primeiro passar pela porta estreita que está previsto. Entendeu? Então, o detalhe, falando em muçulmano e qualquer outro tipo de religião, na luz de meu Pai, Senhor Deus, que é em mim, eu continuo amando todas as criaturas que se movem sobre a terra, sem exceção. Obviamente, coerente com a eterna e divina lei da igualdade, que consiste tão somente em distribuir-se desigualmente a desiguais, na medida em que se desigualam. Lei esta que eu já expus há 2000 anos, sucintamente, quando eu propus a parábola dos talentos, que até hoje quase não foi compreendida. Fique à vontade para a nova pergunta. Vamos falar um pouco da família, porque a família tradicional hoje em dia não é a mesma que antigamente, que tinha o homem, a mulher, os filhos. Hoje, muitos homens, eles nem sabem se são homens, porque eles pensam que nasceram homens, na verdade pensam que é mulher, daí a mulher pensa que é homem, daí uma mulher que era homem casa com um homem que era mulher, daí eles têm filho que não sabem o que são também. O que está acontecendo com as pessoas? Porque eles pensam que não são. Um pensa que é um cachorro. Você acha normal isso? É um tipo de loucura? O que é? Isso está previsto. Isso faz parte das profecias apocalípticas. Então, eu vou explicar a minha visão. Certo. Esse é um assunto, por favor, até me ajude. Eu esqueci de falar alguma coisa a vocês aí, viu? Sim. Porque esse assunto é um assunto muito amplo, né? Então, eu tenho minha assessoria aqui, meus discípulos que estão aqui. Então, preste bem atenção. A lei da igualdade está também em vigor nisto. Eu, da parte de meu Pai, Senhor Deus, vos digo a todos que me ouvis, o que é pecado, para depois explicar essa ideologia de gênero. Tudo que se fizer que não faz mal a ti, nem aos outros, não é pecado. Tudo que fizer que faz mal a ti ou aos outros é pecado. Então, fumar é pecado, porque faz mal para ti, para o teu pulmão, para o teu cérebro. Enfim, diminui o teu tempo de vida. Odiar é pecado. E fumar faz mal para os teus vizinhos, para quem estiver perto de ti. Odiar é pecado,
Porque quando tu odeias, tu ficas com úlcera no estômago. Que todas as enfermidades físicas ou mentais têm início na enfermidade da alma. A alma enferma, ela contamina a mente e a mente começa a produzir doenças chamadas modernamente psicossomáticas. Então, quanto a essa ideologia de gênero, é isso que tu quer falar? Homem com homem, mulher com mulher, etc. Não, isso é pior. O que eu falo é que o homem que nasce homem, ele pensa que é mulher, daí a mulher pensa que é homem. Isso é pior ainda. Isso é pior, isso é pior ainda. O outro dia está virando normal. Isso se chama o efeito manada. Uhum. A mídia, componente da internacional desinformação organizada, ela que produz esses fenômenos no cérebro das pessoas. Ela cria uma confusão no cérebro, que faz as pessoas pensarem, peraí, mas então eu sou homem, não sou homem, sou mulher, não sou mulher, e começa, inclusive é triste, é degradante ver o que estão fazendo, induzindo pessoas a fazer cirurgias, amputações. Existem os fenômenos naturais, preste bem atenção, fenômenos biológicos, biofísicos. Eu conheci, nos anos 60, lá no sul do Brasil, uma mulher chamada Maura, que virou Mauro. Mas porque ela tinha um órgão masculino embutido. É um caso raro, as mídias daquela época falaram, aí é um caso raro. Ela tinha embutido dentro da área genita, eu não vou falar genitália, que é muito comprido, genita, pronto. Então, tá, tinha embutido um órgão masculino. Então, a ciência, na ocasião, fez a reparação, mas daí não é uma amputação, em si uma melhora que a ciência, porque a medicina veio do altíssimo. E hoje, com a ultrassonografia, dá para descobrir muitas coisas no corpo das pessoas. Mas voltando a isso que tu acabaste de perguntar, porque então já não preciso nem falar do homossexualismo, né? Tu quer saber direto sobre pula já, né? Que o homossexualismo já pula para o próximo estágio. Sempre existiu, né? Sempre existiu, né? Daí a querer fazer uma amputação, e até eu vejo assim acho meio esquisito, mas faz parte do apocalipse, né? Totalmente. Introduzindo, pagam fortunas para um médico, eu me admiro também que tipo de médico é esse, né? Que vai implantar lá um falo, né? Coisa assim, entende? Eu compreendi o que tu fala. Então, tudo não faz sentido. Não faz sentido. É um pacote é um pacote completo de anormalidade prevista no Apocalipse. Inclusive, que tem muitas pessoas desorientadas com os vícios. Olha a armadilha. Eu ainda não me furtando de responder, concluirei, mas olha a armadilha de que os jovens dessa geração estão à mercê. Se eles se escapam das drogas, nefastas drogas, eles caem na armadilha do falso profeta, que vai entupir a cabeça dele de mentiras, fantasias, que vão para o céu de carne e osso, etc, etc, etc. Então, quer dizer, se escapa de um lado, cai para o outro. E tudo isso aí faz parte da programação satânica para as pessoas ficarem desorientadas e não saber como proceder, como é a vida. Por isso tu falasse família tradicional. Para destruir a família. A família tradicional tinha muitos defeitos, sim. Só que, pelo menos, não é tão absurdo quanto agora, né? Tinha muitos defeitos, sim, né? Família tradicional. Mas que estava sempre atrelada, alienada a religiões, etc. Só que agora a coisa está ficando muito mais terrível, entende? E os jovens de hoje estão fazendo essas loucuras, sabe por quê? Primeiro, o efeito manada, o efeito massificador da mídia, da internacional desinformação organizada. Depois vem também
o que os jovens de hoje estão sentindo assim dentro de seus cérebros, que as coisas estão se apressando, que o mundo vai se acabar, etc. Então vamos fazer tudo que pode agora. Outra coisa, só cego não vê que 8 bilhões de pessoas, 8 bilhões, não são 7 bilhões e meio como dizem, porque são os clandestinos, é mais de 8 bilhões, que tem mais de 1 bilhão faminto, e mais de 1 bilhão que bebe água suja, água não potável. Então, é uma situação que eu estou te falando, já que tu falaste, que está tudo ligado a isso que tu falaste. A família tradicional, note bem, eu, criança, lógico, dissejei num ambiente de família tradicional, família pobre. Meus genitores eram camponeses mesmo, que lá, da lavoura. Depois foram para a cidade, lá em Santa Catarina, em Blumenau, onde fui trabalhar na fábrica. Né? Eu pude ver, aconteceu coisas lá, que eu não vou entrar em detalhes, né? Que ele caiu num tanque de química, estava num curtume de curtir couro, e aí ficou até tuberculoso, essa coisa toda, né? O meu genitor. Então, eu vivi tudo de perto, de trabalhar um mês para pagar o armazém, aquele tempo não era supermercado, era armazém, e outro mês para pagar o aluguel, né? Tudo isso eu vim de perto, mas era uma família, entende? Agora, tem um detalhe que eu estou falando tudo isso para te mostrar uma coisa que é raro muito na atual conjuntura social, muito. Proibindo os adolescentes de se ocupar. No meu tempo, eu com 8 anos de idade, 9, já trabalhava. E daí, então, eu estudei 3 anos na escola pública. Então, na atual conjuntura, que digamos um garoto de 10 anos, que ele estude de tarde, de manhã trabalha. Na Europa, geralmente, pelo menos na França, onde eu vivi 7 meses, estuda de manhã à noite. Aí, bom, se fica na escola, estudando de manhã à noite, daí, tudo bem. Mas se for para ficar metade do dia no ócio, quando o indivíduo, no meu tempo, trabalhava metade do dia, ele aprendia, inclusive, os valores, aprendia que não tem que desperdiçar, que como é que se ganha o pão, essa coisa toda. Que eu estudei sociologia com cobaias vivas, entende? Eu estudei em 3 anos na escola e o restante meu pai me induziu, eu sou teodidata, meu pai me induziu a estudar antropologia, biologia, história, tudo, e sociologia com cobaias vivas, assim, na favela, eu dormi na favela para poder compreender a realidade social, entende? É isso aí, mais ou menos, para tu entender. Então, a sociedade contemporânea está falida. Está falida. E agora, detalhe que talvez, não sei se tu já visse, que essa pólvora chinesa agora, ela é muito mais perigosa do que aquela anterior. Porque essa entra nos palácios sem se anunciar. Olha só. Ela entra num palácio, pega um primeiro-ministro da Inglaterra, pega um presidente não sei da quanta, até aqui do Brasil já pegou também, é uma pólvora silenciosa, terrível. Então, que faz parte das pestilências que eu anunciei há 2 mil anos, só que eu não sabia quando eu anunciei essas pestilências. Deus não me mostrara, que só Ele sabe tudo, que elas iam ser criadas em laboratório. Essa parte, e poucos sabem por que estão fazendo isso, poucos. É uma tentativa pífia. Cálculos matemáticos são feitos e essa é uma tentativa pífia de protelar a eclosão nuclear inevitável. Ah, é? Você acha que pode acontecer uma guerra entre a China e os Estados Unidos? É, mas é uma tentativa, essa pólvora secreta, silenciosa, a intenção de quem e outros estão a caminho. A intenção é que se protege a eclosão nuclear. Aqui no Brasil já desencanou aí mais ou menos 100 e poucos mil, na Europa, e ainda não terminou, ainda estão se esmerando em arranjar outros meios de, né? E se você analisar bem, se você adquirir a consciência universal e tu analisar bem o que está acontecendo no mundo inteiro, tu fica abismado.
que eu não penso aqui no Brasil só. Eu estou aqui. Aqui eu reencarnei, no Novo Mundo. Mas eu penso universalmente. Eu acompanho o que está acontecendo, não só pela mídia, na Índia, no Afeganistão, na Ásia inteira, na Europa, na África. O que aparece, o que a internacional desinformação organizada mostra, é o que ela não consegue esconder, não consegue maquiar. Só que meu pai me deu acesso a ver coisas que eles não podem mostrar. Né? É isso. Então, sei dizer para ti, respondendo a pergunta, que os jovens estão todos assim, a maioria esmagadora, sem horizonte, sem norte. E como aqui, não me deixaram falar, quando cheguei no Brasil, em 81, vindo da França, eu quis falar, tentei falar, muitas vezes. Eu fui em debate, tu olhava, tem no YouTube vários debates meus, mas não deixavam falar. Por que não deixavam falar? Mesmo quando eu ia aceitar um convite para um debate, porque sabem que se eu falar, eu posso acordar as pessoas. Então, não queriam deixar eu falar. Agora a mídia, que é uma programação para que eu possa falar, eu estou assim, todos os sábados às 11 horas da manhã, eu falo ao vivo no Inquiz.tv. E aí, quem quiser me ouve. E como está previsto de mim que quando eu voltasse, todo olho me veria, todo olho vai me ver sim pela net, pela web. E que também está previsto que eu estarei com o cabelo branco da cor da neve. E como não vou tingir o cabelo, não nasci de cabelo branco, eu espero, não tenho pressa, né? Porque onde eu vivo o tempo não conta. Fique à vontade. Se quiser fazer outra pergunta, fique à vontade. Com certeza. Henry, você conhece o movimento dos homens, né? Que é um movimento que seria a filosofia chamado MGTOW, que é Men Going Their Own Way, que seria homens que não querem mais casar, né? Que não querem casar e não ter filhos, por causa que acham que hoje em dia, como você falou, o casamento tradicional já não está funcionando. No caso, as mulheres querem sair, usar umas ervas, beber todas. Então, eles decidiram que chega, eu não quero mais isso, eu não vou seguir o que a sociedade fala, de casar e ter uma família. Eu quero seguir meu próprio caminho. Eu vejo isso na cabeça de muitos homens. Esse título que tu falaste, esse nome em inglês, eu não conheço, mas eu vejo isso na cabeça de muitos homens, muitos, e que isso está atrelado, se quiseres compreender, que as mulheres que ficam sabendo disso, que elas se lembrem do que eu falei há 2000 anos. Quando caminhava em direção a Jerusalém, eu disse, mulheres de Jerusalém, não chorem por mim. Guardai vossas lágrimas para os vossos filhos, porque chegará o dia em que bem-aventurados serão as esteris. Ai das grávidas, ai das que amamentarem naqueles dias, que são esses dias. E esses homens que tu disseste, que estão com essas ideias assim, é que estão enxergando o caos que é atual. Por exemplo, então, em respondendo a perguntas com sinceridade, mesmo querendo ou não ofendendo alguém, porque sempre alguém se ofende com o que eu falo. Pode ofender. Um homem que raciocina, ele só se casa mesmo. Aqui no Brasil tem um provérbio que diz que quem pensa não casa. E o homem que raciocina, ele só casa mesmo depois que ele tem muita certeza. Nos tempos que eu vivi 10 anos antes de jejuar como consultor metafísico. Eu tive a ocasião de conhecer muitos casais, muitos problemas. Eu vivia cuidando deles aí, né? E olha, é terrível a penúria do homem quando ele casa só porque a família diz que ele tinha que casar, tinha que ter filho, tinha que gerar filho. Se ele não casa por opção pessoal, por efeito de ambiente social, ele é um desgraçado. Além de ter que enfeitar a cabeça com um chapéu de cabrito, né? E depois ter que ficar aí sustentando mais filho. Aqui no Brasil, pelo menos, tem toda uma lei muito correta, que dá cadeia para o homem que não paga a pensão do filho. Né? E quem mandou fazer? Fez, tem que pagar, é claro. Né? Então, por isso que o homem tem que pensar. Antigamente, pelo menos aqui no Brasil, tinha um período de namoro, depois tinha um outro de noivado, depois do casório, entendeu?
Então, que era no namoro, para a pessoa pensar bem, será que vai valer ou não vai? Depois de chegar a noivar, e depois chegar a hora do casamento, né? Então, é toda uma história. Eu não vou poder falar tudo que eu sei aqui agora, tá? Porque é muito, muito complicado o que eu vi. Né? Mas eu posso dizer que esses homens que estão pensando assim, exceto aqueles que não casam porque já querem casar com outro homem, coisa assim, já é outra coisa. Mas aqueles que não casam, porque estão... A base do casamento, muita gente casa, por exemplo, porque quer ter um filho para a mãe depois cuidar dele quando dá velhice. Mas não pode ser isso, né? Não pode. Não, tem que ser só por amor. Na minha opinião, e quando as pessoas se amam verdadeiramente, e ainda respondendo a tua pergunta aí, elas não necessitam casar. Aí o casamento só vem por uma questão social, se um dos dois morre, daí o outro que trabalhou junto a vida toda fica sem a herança, né? Então, por esse motivo, né? Entendeu? Entendi. Mas senão está chegando um momento que isso é assim. Aí eu sempre digo aqui, e vejo que tem gente que pensa também assim, tem uma lógica no casamento. Se o casamento fosse bom, ele não precisava de testemunha. É verdade. Levar duas testemunhas lá, e testemunhar, e assinar, para prender o rabo. Não? Vão dizer, olha, Cristo não faria rabo. Claro que todo mundo sabe o que é rabo, a cauda. Né? Prender a cauda do indivíduo. Porque quando duas pessoas se amam verdadeiramente, agora, nesse particular, aqui no Brasil, pelo menos, existe uma lei nova, que eu achei muito interessante, que não é mais casamento. Se você gosta muito de uma pessoa, tu ama de verdade, vive-se 5 anos com ela ou mais, tu vai lá no cartório e faz um pacto de união consensual. Eu achei interessante isso, porque aí não é aquela história de que tem que ir lá, todo aquele ritual, entende? Pense bem nisso, analise bem. Eu estou respondendo a pergunta. Né? Não, respondeu bem. Tá, então, daí, atualmente, os que se amam de verdade, vivem muitos anos juntos, aí eu penso, mas peraí, vamos que um dia, porque a fatalidade biológica do passamento é óbvia, e é ululante, né? Não carece sequer de testemunha. Então, quer dizer que um dia um dos dois pode desencarnar, daí o outro que fica tem que partilhar aquilo que conquistaram junto com pessoas estranhas. E se não tem parente nenhum, o governo passa a mão em tudo, segundo aqui no Brasil. Né? Então, nesse caso, essa nova lei que criaram, eu acho muito boa. Que o casal se ama de verdade, não precisa tocar trombeta nem nada. Lá no cartório, assinamos um pacto, porque a sociedade respeita isso aí, atualmente. Né? Então, pronto, eu acho que foi uma boa inovação no meio de tantas leis esdrúxulas, né? Idiotas. Essa foi uma boa coisa, eu acho, na minha opinião, porque eu testemunho pessoas que fizeram isso, né? Porque toda aquela cerimônia idiota que tem, desculpa a minha sinceridade, né? Aquela coisa, convidados e festa, e mata galinha, mata peru, e mata paizão, e não sei mais o que, para comensais, tudo aquilo ali para depois vir lá no tribunal, brigar, para dividir bens, é tudo uma coisa, para mim, na minha vista, desculpa, né? Minha sinceridade, idiotizante, né? E já que nós estamos falando contigo que estás lá de Londres, né? Por exemplo, o Henrique VIII, olha quantas noivas ele matou, né? Um monte. Olha só, conhece a história do Tudor? Ele matou várias mulheres, inclusive ele fez uma coisa assim, digna. É que elas não estavam dando um filho homem para ele, essa era a desculpa dele. Ele queria um filho homem, então elas não estavam fazendo. Também, quer dizer, e outra coisa, essa história de dizer que filho homem, que filho é mulher, filho homem, a mulher não é. Isso é uma discriminação idiota, na minha opinião. Se um homem não pode ter filho homem, né, ele tem que confiar em Deus. Se não teve, por algum motivo. E se tem um filho homem, que depois vai ser um bandido, um mau caráter, vai lhe dar trabalho, não pode, ele tem que confiar em Deus. Na minha opinião, o homem sempre tem que confiar em Deus. Se Deus der a ele um filho homem, é porque Deus assim quis.
Claro, tem que fazer a parte dele, né? Também Deus não vai colocar lá o aparelhinho dele lá dentro do bolo para fazer um filho, homem ou mulher. Isso ele tem que fazer a parte dele, mas confiante em Deus. Ele tem que pedir ao Pai, na hora que ele vai se juntar com a sua companheira escolhida, se ele quer ter um filho, que ele pede ao Pai que conceda a graça de ter um filho saudável, né? etc, etc, etc. Né? Inclusive, eu te digo, da minha parte, longos anos lidando com casais, orientações de todos os ângulos, eu te digo que eu vi muitas pessoas que se casaram só por interesse, só por matéria. E aí é muito triste a vida de duas pessoas que estão juntas, unidas só por interesse econômico. É muito terrível. Então, vamos lá, vou deixar... Para falar... Quer saber fazer perguntas inteligentes, então vamos adiante, vamos lá. Vamos adiante, então. Depois dos meus inquiridores, eu sempre tenho assim, uma vontade de montar um quebra-cabeça. Eu estou com boa vontade, se Deus permitir, de ajudar a alimentar esse teu quebra-cabeça. Fique à vontade. Tem 569 pessoas vendo essa live, né? É bastante gente, e tem várias perguntas, não estou conseguindo nem seguir elas, mas como você falou da divisão, né? Você acha que a sociedade está muito desesperada por dinheiro, assim, essa briga? Espera um pouquinho, por favor, eu não entendi direito desde o início, vai. Falar parece que houve uma falha aí. Não tem problema, eu repito. Você acha que a sociedade hoje, porque a razão número 1 de divórcios é a falta de dinheiro. Quando, sim, por exemplo, se acabou o dinheiro, a mulher dá um pé no cara. Exato. Então, você acha que a sociedade, os homens, as mulheres estão desesperadas por dinheiro? Estão fazendo tudo por dinheiro hoje em dia? O dinheiro, né? Taxado por uns como vil, metal diabólico, né? O dinheiro é a base da vida social na Terra, né? Seja ele um salário mínimo, seja ele 2, 3, 10. Aqui em Brasília, por exemplo, tem gente que ganha muito dinheiro ilicitamente, com falcatruas e tal, muito bem. Então, o dinheiro, ele não faz a felicidade de ninguém, mas ele pode contribuir para a preservação das uniões das pessoas que se amam. Existem muitos casos de pessoas que se amam. Tem um ditado aqui no Brasil que quando o dinheiro acaba, o amor sai pela janela. Tem sentido isso aí, né? Mas só que daí se os dois estão unidos e tem a união deles, daí entra de novo, eu sei que é chato eu falar de novo isso, mas é isso aí. Se eles se juntaram com Deus, daí não falta o dinheiro. Mas juntar-se com Deus não é ficar rastejando atrás de falsos profetas, não é ficar rastejando atrás de estátuas. Juntar-se com Deus é fazer aquilo que eu disse há 2000 anos. Tu, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, ora o teu Pai Celeste, em segredo ele vê o que se passa e te abençoa. Então, juntarem-se por amor, porque Deus é amor. Se tu encontras uma companheira que também tem consciência de Deus, se ela não tem e tu puder despertar a consciência dela, daí o dinheiro não vai faltar. Não vai faltar, porque ele vai te inspirar. Olha, eu não tenho um benemérito. Aqui no Reino de Deus, vive... Do que vives, Henry? Eu não passo esmola, não vendo sacramento, não chantageismo, da provedoria do Senhor. Não tem um benemérito. Eu tenho beneméritos que são operários, que está desempregado. Não tem. Não tem nessa crise que existe no Brasil. Tem casos de casais que eu conheço que tiveram até aqui comigo, humildes, simples. Entende? E que eles trabalham e estudam. E dão porque querem. Nunca disse para eles que tinham que dar o quanto tinham. Eles dão a contribuição deles para a casa do Senhor porque eles sabem da intimidade dele com o Senhor. Mas, tirando os beneméritos da SUS, onde quer que estejam, homens e mulheres, na África, tem muitas pessoas que me ouvem, me veem. Faz 10 anos que eu tenho uma live todo sábado, das 11 ao meio-dia, ali na Henrique.tv. Tem pessoas que nunca vieram e outras que nunca virão aqui, mas que me agradecem, que depois que começaram a receber a bênção de sábado, que no final peço ao Pai a bênção, não é eu que abençoo, é meu Pai. Aí eles
mudaram a vida radicalmente. Eu tenho um caso, inclusive, emblemático lá da Austrália. O indivíduo nunca esteve aqui. Entende? Nunca. E se eu te dissesse o que aconteceu com ele, que a bênção que Deus deu para ele, esse é um caso diferente, na Austrália. O nome dele é Peter. Ele nunca esteve aqui. E nem vai poder vir, é muito longe. Mas ele queria, vou te contar só essa história para tu saber que, não por mim, mas pelo Senhor. Pela confiança no Senhor. A fé, baseada na crença, não vale. A fé que dá poder é baseada na consciência, tendo consciência de Deus. Crer em Deus é pouco. Tem que adquirir a consciência de Deus, é o que eu dou para os meus. Então, esse cidadão chamado Peter, ele pedia através da tia dele, né? Parente, a Marlene West, que ela é uma médica australiana que veio aqui uma vez me visitar, já de muita idade, e ele pedia para ela que ele queria uma bênção do Henry para no sábado. Primeiro para arranjar um emprego. Daí eu disse que o meu pai abençoava ele para arranjar um emprego. Né? É um homem já de idade. Ele conseguiu um emprego. Olha que coisa estranha que aconteceu com ele. Ele conseguiu um emprego. Depois que ele conseguiu o emprego, ele disse, puxa, agora que eu vi que eu estou trabalhando, mas que agora eu não posso assistir às lives no sábado, porque eu trabalho no sábado. Ele pediu uma bênção, para poder, uma segunda bênção, para ter um trabalho que ele pudesse, no sábado, que é o dia do Senhor, para nós, assistir o meu programa, que é de meio-dia, às vezes até quase uma. Muito bem, daí o que ele fez? Pediu a bênção, eu pedi ao pai, ele arranjou um outro emprego. Olha, um homem que tem mais de 50 anos. Arranjou um outro emprego. E nesse outro emprego, ele teria, sim, liberdade no sábado, mas quando ele não tivesse na mina, ele ia trabalhar numa mina. Olha só, estava numa mina, e daí ele sofreu um acidente lá na mina e ficou soterrado. Parecia uma maldição em vez de bênção, né? Ele ficou soterrado e ele contou aqui, para todos aqui, através da Marlene, que ela se comunica com a Sol, que durante todo o tempo que ele estava lá na mina, ele só respirava, só sobreviveu, que ficava lembrando meu rosto, de minhas palavras. Mesmo que eu não falo meu idioma. Daí, quando ele conseguiu sair da mina, que tiraram ele, escavaram, ele saiu todo quebrado. Daí, nesse caso, excepcionalmente, uma vez por semana, ela ia lá, botava ele no telefone e falava no viva voz, pediu ao pai uma vez para ele se recuperar no hospital. E agora ele consegue assistir a live no sábado, porque ele se aposentou por conta do acidente. Olha só, é um caso bem estranho, mas ele agora pode assistir todo sábado para tu ver que confiar em Deus, entende? Confiar em Deus, aí ele está sarado, né? Completamente sarado. Teve um outro aqui no Brasil, também um militar lá no Rio Grande do Sul, que sofreu um acidente, passou por um processo terrível, se quebrou todo, e depois pediu a bênção, e hoje ele está bem e também está sarado. Então, são coisas assim. E esse homem nunca vai vir aqui, esse Peter, porque é muito longe, porque, inclusive, eu não atrelo que alguém tenha parte comigo vindo aqui, não. Eu tenho pessoas no mundo inteiro que pedem bênçãos. Esses tempos eu vi na net um africano que pediu perdão para mim pelo tanto que blasfemou. E depois ele caiu a ficha, descobriu que estava equivocado e pediu a bênção. Assim, eu vejo casos e casos, porque é muito difícil para uma pessoa que está atrelada a uma religião compreender, se ela não tiver a liberdade plena, consciencial, compreender a minha realidade. Entende? Se a pessoa está atrelada ali, acreditando que eu fui para o céu de carne e osso, acreditando que vou vir de lá, que estou lá sentado, né, do lado de Deus. Primeiro que lá não tem cadeira para sentar, né? E não posso estar sentado. Então, aqui você vai para o céu em espírito, meu filho. Todos, um dia, todos têm que voltar para lá, entende? Mas não de carne e osso. Está na Bíblia escrito que o Senhor diz, tu és pó, do pó for tomado, ao pó retornarás. Gênesis 3, versículo 19.
Então, como é que Deus ia violar a lei dele para me mandar para o céu de carne e osso? Fique à vontade, pode perguntar. Teve uma pergunta aqui, eu achei muito importante, ele perguntou como se livrar do vício do álcool, das drogas e do sexo. Como que a pessoa se abstém, principalmente? Como que é? Porque muita gente não consegue, quer fazer sexo toda hora, como é que consegue? Eu sei, é terrível, esse vício é terrível. E filme pornô também, tem muita gente que fica vendo muito filme pornô todo dia. Esse é terrível também. É terrível. Aí é um vício. Aí a pessoa envereda por uma ladeira, sabe? E difícil se escapar. Mas já que perguntou, eu tenho a única solução, tanto para o sexo, como a droga, como o álcool. Simples. Mas a pessoa que estiver me ouvindo, ela tem que saber que ela tem que fazer isso, se quiser. Cada vez que ela vai... Porque, primeiro que o demônio não é um macaco com rabo e chifre, como ensinaram. O demônio é uma energia. Ela entra no teu cérebro, te produzindo tristeza, infelicidade, faz tu lembrar de uma pessoa que te abandonou, e daí tu fica pensando, ai meu Deus, sou um desgraçado. Daí vai lá no álcool ou na droga, e por último, se pode, se tem dinheiro, vai contratar alguém para praticar sexo, coisa assim. Então, o segredo de tudo, depois que fizer isso que eu vou falar agora, e mais um pouco, nos primeiros tempos é mais difícil, mas daí vai conseguir se livrar. É nessas horas da tristeza, do desgosto, se tranca no quarto, invoca o Pai, ora o Pai. Aqui, presta atenção, a oração mais poderosa que existe na face da terra. Eu vou dar para vocês escutarem orando, e quem quiser pode aprender. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, santificado seja teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Graças te dou pelo manjar que emana em ti. Aparta-me dos erros, ilumina-me, para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te hoje e sempre, ó Pai, que a paz seja com todos. Então, aprende a orar esta oração, que é a mais poderosa que existe na Terra. Tu note bem que no antigo Pai Nosso, esse é o novo Pai Nosso. No antigo Pai Nosso, ensinava a pedir perdão pelos pecados. No novo Pai Nosso, meu pai mandou ensinar que deve dizer, ó Pai eterno, inefável, Deus infalível, já reconhecendo que Ele é infalível, Criador do Universo, santificado seja teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Graças te dou pelo manjar que emana em ti, e não pedir pão, pelo manjar, porque tu não comes só pão. Eu mesmo disse depois que nem só do pão vive o homem. Aí o manjar é comida, é leite, é fruta, ar que tu respira, água que tu bebe, tudo, uma água pura. É uma oração completa. Aparta-me dos erros, ó, em vez de pedir perdão pelos erros, aparta-me dos erros. Aí, se depois de fazer essa oração, que está disponível na internet, quem quiser pode pegar lá. Aparta-me dos erros. Se tu fizer essa oração, daí, se tu cometes erros depois de fazer essa oração, então é porque às vezes é um erro que tu tem que cometer para aprender a não errar. Entende? Mas os erros capitais, tu já não vai mais cometer se tu orar essa oração com firmeza, com segurança. Daí o restante vem por acréscimo, né? Então, eles podem, sim, mas eu sei que é difícil, mas se eles quiserem, esses que perguntaram isso, que quiserem isso, a liberdade total, eu vivi na Terra durante longos anos, até 1979, conhecendo as misérias do mundo. Então, se eu fosse há 2000 anos, se eu não conhecesse os pecados do mundo, que está escrito em Isaías 7, versículo 14, que eu, com o nome de Emanuel, comi leite coalhado e mel até aprender a separar o mal do bem. Leite coalhado que é azedo e o mel doce. Está lá, com o nome de Emanuel. Até o jejum me chama Emanuel. Isso é um baque na cabeça de quem escuta agora, que pensam, está lá na Bíblia. E se eu não me chamei Emanuel até o jejum, então esse Cristo que eles creem é um Cristo falso, porque só depois do jejum que assumiu o nome de Jesus. Quem quiser entender, entenda. Basta olhar lá na Bíblia e ver que está lá, com o nome de Emanuel. Então, daí, dos 13 aos 30 anos, que a Bíblia não diz onde estive, estava experimentando as misérias e os pecados do mundo.
E a maior prova que eu posso vos dar que isso é verdade é que se eu não tivesse conhecido as misérias do mundo, quando vieram apedrejar a Magdalena, se eu não conhecesse as misérias do mundo, eu teria dito tão somente, comodamente, preguiçosamente, que se cumpre a lei. Que disseram, mestre, essa mulher foi apanhada agora mesmo em adultério, e a lei diz que apedrejemos estas. Que dizes tu? Logo, diz assim, aquele de vós que estiver sem pecado, que atire as primeiras pedras. E todos que estão lá com as pedras na mão, principalmente começaram pelos mais velhos, foram soltando as pedras. Porque os mais velhos não estavam ali nem preocupados com a lei, sim queriam se vingar dela, porque ela era uma mulher formosa e não deu confiança para eles. E os jovens estavam indo na onda. Daí, então, se eu não conhecesse a cabeça deles, não soubesse que eles eram todos pecadores, que por causa da fraqueza da carne, eles cometiam pecados e até estavam dispostos a apedrejar ela, porque ela não quis olhar, sorrir para eles, entende? Ou facilitar. Você sabe que a mulher escolhe o homem que a escolherá. Se não sabe, você fica sabendo. Então a mulher não olha. Geralmente o homem mais rico, no caso. Exatamente, o mais rico, mais. Tem uma mais coisa. Mais forte, mais bonito. Também, tudo dentro da lei da igualdade, se a mulher tem cacife. Porque se ela não tem cacife, ela nem olha para o mais rico. Tudo depende de como ela vê o mundo. Tudo está atrelado à lei da igualdade. Se ela vê o mundo com uma grande, digamos assim, uma bênção estética, ela pode escolher. Exato. Mas se ela não tiver esteticamente... e outra coisa, mesmo a mulher esteticamente bela, se ela, preste bem atenção, se ela, bela, não sabe falar, de longe ela impressiona. Mas quando ela chega, é igual uma flor sem perfume, de longe impressiona e perto decepciona. Quando o homem vai falar com ela, ela abre a boca e fala coisas sem sentido. Daí não dá certo, entendeu isso? Entendeu? Entendi. Então daí a mulher escolhe o homem que a escolherá. Eu estou quase dizendo por que os homens são assim tão inclinados a ser submissos à protuberância carnal. Mas deixa para um outro. Era bom saber, né? Não, é bom. Por quê? É uma boa. Pode responder se você quiser. Quer saber mesmo? Com certeza. Preste atenção. O homem, quando sai do ventre da mulher, ele é uma criança. Ele não sabe, nem sabe nada que vai acontecer com ele. Mas depois, quando ele cresce, dos 7 anos em diante, ele começa a perceber que vai surgir algumas responsabilidades. No caso dos mais humildes, tem que trabalhar, né? Para sustentar a prole, etc, etc. Então, quando o homem é tudo no plano inconsciente, que eu vou dizer, é bom que já pensam que eu sou louco mesmo, já pronto. Que fiquem contentes os que pensam que eu sou louco, porque eu vou falar a verdade. E a verdade é uma fera perigosíssima, que quase ninguém gosta de ver solto. Eu nunca falei isso em público, mas vou falar agora. O homem é seduzido anatomicamente, mentalmente e anatomicamente pelas pernas da mulher. Uma das coisas que mais hipnotiza o homem, as pernas. Só que eles pensam que são seduzidos pela perna da mulher deles, tu inclusive, qualquer homem. Porque, olha que maravilha, olha as pernas. Eles não sabem por quê. Sabe? Isso aqui é bom que me julguem à vontade, fica à vontade. O motivo principal, inexorável, de eles serem seduzidos pelas pernas da mulher, porque eles têm lá dentro do íntimo deles, no inconsciente, uma vontade inconfessável de voltar para dentro da bolsa de água de onde saíram. Tu sabes que tu também estiver dentro de uma bolsa de água? Corpo. Muito bem. E daí, como eles não podem voltar para dentro da bolsa de água, que se escandalize com a verdade. Pronto. Como não podem voltar lá para dentro, então eles tentam introduzir. Aí que eles caem a ficha, peraí, mas eu não posso mais entrar lá. É tudo no plano inconsciente. Então eles tentam introduzir lá, na via por onde saíram, o que eles podem.
Entendeu? Ou não? Entendi. Eu entendi, mas não compreendi, fala a verdade. Não é obrigado a crer, mas é a verdade. Ele queria poder voltar a ter aquela vidinha boa lá dentro do ventre, porque o espírito não estava lá, não tinha que pagar nada, não tinha que sofrer. É uma ligação, na sequência eu te falo mais uma coisa, vai tu entender tudo. Então, como ele não pode voltar lá, ele tenta penetrar lá o que ele pode. Muito bem. Aí cada um pensa o que quiser. Agora, daí depois, na sequência, eu te falo isso, eu não vivo aqui na Terra como homem, não tenho interesse em carne, desde o jejum de Santiago do Chile em 79. Eu vivo só para servir o Senhor, eu não tenho inquietude, note bem, até 1979 eu vivi tudo isso para compreender. Então, só para compreender, para tu entender depois, tem gente que ria, mas é verdade, é a verdade. Depois, quando ele tem aquele impacto, né? Aí depois ele, mas já que não dá, depois das pernas, então o que chama a atenção dos homens? A bunda. Não, isso vem depois. Peito. O peito. Por quê? Por que o peito? Porque aí que as mulheres não fiquem zangadas comigo, que eu estou revelando esses segredos. Não, para revelar. A maioria que está aqui é homem, nós temos que saber esses segredos. O peito, porque daí como ele já tomou chá de Simancol, como se diz aqui no Brasil, tomou a consciência que não pode voltar lá para a bolsinha d'água, que já nem existe mais aquela bolsa. Então ele queria viver aquela tranquilidade, aquele bem-estar de quando ele recém-nasceu, que ele ficava mamando na mama, e não tinha nem obrigação, não tinha que pagar a conta bancária, não tinha que sair de cedo para trabalhar, não tinha que sustentar ninguém. Ele quer voltar para o aconchego da teta da mama. Inconscientemente, aquele momento que ele vai ali. Então, eu não quero assustar ninguém, mas posso te dizer com segurança, com conhecimento neurometafísico, com conhecimento de biologia, antropologia, sociologia, que Deus me impôs, que eu sou teodidata, que o homem, a mulher tem o homem no momento mais fraco do homem, que é o momento que ele pensa que é homem. Esse é o momento mais fraco do homem. Por isso que o Senhor instituiu também, tu não sabes até agora, vai ficar sabendo, e quem estiver me escutando fique sabendo, porque que ele instituiu a circuncisão. Porque na hora que o homem se encontra com a mulher, se ele é circuncidado, ele lembra que não pode ficar à mercê dela. Ele vai se encontrar com ela, vai amar ela, mas pensar no Senhor, no Criador, no Pai Eterno. Entendeu? Não é só questão de higiene, não. Circuncisão é porque o homem, Deus sabe, que então deu isso para o homem, né? É claro que nem todos sabem. Eu falo, na minha condição de judeu circuncidado, né? Eu falo porque meu pai me revelou, entende? É difícil falar essas coisas, eu não gosto, mas agora estou falando, como eu vi que tu és uma pessoa que tem vontade de saber a verdade, por mais que tu pode ter dúvidas, mas depois tu vai meditar, né? Vai raciocinar e ver se tem ou não tem sentido. Agora tu falasse em bunda, aí é outra coisa. Outra coisa. Falasse em nádega das mulheres, a bunda, né? Tá certo. Bom, eu vou falar também. Pronto, as mulheres que estão me ouvindo vão até rir. Já sabem que é verdade o que eu vou falar. O homem fica hipnotizado. Não sejam hipócritas, vocês ficam hipnotizados pela bunda, pelas tetas e pelas pernas da mulher. É por causa da hipnose que vocês voltam a ser criança. Tá? Então, a bunda, o segredo da bunda, as mulheres que me ouvem, que esperem até o fim que eu vou pedir ao Pai uma bênção para elas, e elas não fiquem ofendidas de eu falar os mistérios neurometafísicos e biológicos das mulheres, mas é para os homens tratar as melhores até. Então, as mulheres, elas... Eu vou te dar um exemplo, né? Uma mulher, quando ela sai de casa, né? É terrível isso aí. Já que tu falar da bunda, vou falar. É a primeira vez que eu falo isso em bunda, né? Não, você já falou. Já falei? Já. Ah, então não tem problema. Se já falei, melhor aí. Tá vendo?
Porque eu não sabe, meu filho, essa globalização diminuiu bastante, é muito rápido as coisas que acontecem. Daqui a pouco eu esqueço o que eu falei, daqui a pouco ali atrás, né? Muita informação na cabeça de uma vez só. Mas então, a bunda, capaz que tu vai te lembrar disso e vai dizer, olha só, o Ingrid tem razão. Eu vou te mostrar uma coisa interessante. Quando a mulher sai de casa, digo que minhas filhas, todas as mulheres são minhas filhas, mesmo as que não sabem, e minhas mães também, eu as amo assim, tá? Vamos lá, então minhas filhas, tu sai de casa, a mulher sai de casa, ela sente uma necessidade muito grande, imperiosa, inconsciente de ir no shopping, de ir na rua, de ir em algum lugar onde tem gente. Imperiosa. Isso elas sabem do que eu estou falando. Então, quando elas saem na rua, né, que elas vão, de acordo com a estética delas, pela lei que eu já expliquei há 2000 anos, pela lei. Há 2000 anos eu disse, na parábola dos talentos, aquele que tem, tudo lhe será dado. E aquele que não tem, até o que pensa ter, ser-lhe atirado. Olha só. Mateus, né? Mateus. É a lei da igualdade, essa lei. É. Uma lei eterna. Muita gente acha absurda essa lei. Mas a seguir te explico por quê, se me perguntarem, porque eu vou concluir o negócio da biologia, da anatomia da mulher. Então, quando ela sai na rua, ela vai no shopping, onde ela for, quanto mais ela chama a atenção dos homens, você já notou que elas usam um sapato de salto alto, geralmente? Para levantar a bunda, para deixar... Olha aí, não é só isso não, querido. Ah, não? Aquele sapato de salto alto, quando ela anda na rua, ela faz toque, 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 não faz? Faz, é. Então, se alguém não viu, ela ainda vai olhar quem é a madame que está passando ali. Daí se olha para essa parte anatômica que tu acabas de falar, que vulgarmente se chama bunda, né? Cientificamente chama nádega. Daí cada um que olha para lá vai aumentar a energia dela naquela área. Ela fica com a nádega cada vez mais endurecida de energia que os homens dão para ela. E as mulheres que, porventura, ficarem com ciúme dela, também dão a energia dela para ele. Daí ela volta para casa toda... Olha, eu conheço casos de homem, talvez tu vai lembrar de algum. Uma mulher estava passando na rua assim, sabe? Ele olhou. Aí ele não prestou atenção, foi olhando, hipnotizado, e bateu com a cabeça num poste. Ó, ele perdeu. E muitas vezes eu já testemunhei, pessoalmente, homem que seguiu uma mulher até embaixo de um prédio. Então, vou te explicar por que isso acontece. Até chegar no prédio, aí a madame entra lá, né? Pega o elevador e sobe. Ele não é de lá, ele não pode entrar, não tem... E ele fica andando para lá e para cá, embaixo do prédio, esperando que ela desça. Mas fique sabendo tu, que ele não está esperando mais por ela, não, filho. Ele está desesperado, nervoso, que ele quer que ela volte para ele as energias que ela levou. Entendeu? A energia dele. E ele vai se encontrar com o marido, ela vai se encontrar com o marido de lá, daí estará ele lá na cama com o marido dela. A energia dele. Agora é claro que o Aristóteles, né? O Aristóteles desinformado, né? O Aristóteles, todo mundo, mas só que desinformado, ele, por ignorância, disse que que a mulher rouba a alma do homem, e não é verdade. Ela rouba a energia superior. Entende? Mas não é a alma. Pois é, já que tu me perguntaste, está explicado. Ele falou que a mulher é um mamífero inferior, não é? Outra coisa, foi ele que falou, Pois é, tem homens que dizem que a mulher é um mamífero inferior. Olha só, que ledo engano. Se a mulher, quem diz isso, se tu pensa assim, minhas escusas, mas quem diz isto está centenas de anos atrasado no que tange as leis divinas, a biologia, a antropologia, etc, etc, etc. Primeiro que só poderia dizer isso, que a mulher é um mamífero inferior, se ele tivesse nascido sem depender da mulher. Se ele viesse de uma outra forma.
mas ele nasce de uma mulher. Você sabia porque no judaísmo só se confia como judeu quem tem mãe judia? Porque só é judeu quem é filho de mãe judia, né? Aí por quê? Aí não sei. Tá aí. Porque é um mamífero inferior? Não, porque é ela que vai guiar a consciência, vai preparar a consciência do rebento, que fica até tornar-se adulto, e depois tem um vínculo praticamente até o fim com ele. Entendeu? Então, quer dizer, um equívoco muito grande que comete. Outra coisa, por que a mulher tem o dom da intuição? Que nem toda... Os homens têm, mas não como as mulheres. Por quê? O Senhor é perfeito e faz justiça na terra. Ele deu o dom da intuição para a mulher, para que ela pudesse ter um equilíbrio com a força física que o homem pode ter. Então, intuitivamente, ela sabe. Agora, quer ver quando a mulher perde o dom da intuição? Perde. E, às vezes, é assassinada. Às vezes, ela vai com uma pessoa se encontrar que vai matar, ela nem intuiu. Por quê? Porque está desamparada por Deus. A intuição está atrelada diretamente lá em cima. Daí ela perde. Ela embarca num carro, às vezes com um cabra, que vai justamente levar ela para a morte. Aí em Londres tem um famigerado Jacques Estripador, sei lá, sabe a história? Sei. Então, pois é, por que as mulheres iam com ele? Porque eram prostitutas, mas elas eram prostitutas. Mesmo sendo prostituta, não vai. Porque há quem pense que prostituta não tem conexão com Deus. Tem prostitutas, eu conheci prostitutas muito conectadas com Deus, entende? E que tem uma missão, às vezes, está ali por um motivo que ninguém sabe. Só Deus e ela. Entende? Ou às vezes nem ela sabe. Outra coisa, já que tu falasse em prostituta, nós estamos falando, né? Tu falasse, eu quero explicar. Não existe nenhuma psicóloga no mundo inteiro que tenha os conhecimentos de neurologia que uma prostituta tem. Porque as psicólogas ou psicólogos estudam academicamente. Agora, a prostituta, ela sabe de coisas que nenhuma psicóloga sabe. O conhecimento empírico. Tem coisas que ela escuta lá na alcova. Haja visto que uma prostituta, talvez, não sei se tu sabe, é bom que estude história, sabes que uma prostituta desposou o imperador Justiniano e suprimiu da doutrina católica o item pré-existência da alma. Tu sabia disso? Não sabia. Vai lá pesquisar, tu vai ver. Teodora, ela desposou o imperador Justiniano no século VI. E daí, por que ela suprimiu da doutrina católica cristã o item pré-existência da alma? Porque quando ela foi ao palácio, quando ela assumiu de cortesã, porque prostituta rica é cortesã, né? O título dela é cortesã, não. Muito bem, então quando ela assumiu a posição de imperatriz, começaram a chegar vozes ao palácio. Isso era em Constantinopla, que agora é Istambul. As vozes que vinham, naquele tempo o Império Romano estava sediado lá. Vinham as vozes lá, no palácio, de que as mulheres diziam, as 500 colegas dela, primeiro vinham as vozes dizendo que a nossa colega está lá. Se vangloriavam de ter uma colega lá no palácio. E essas vozes chegaram a ela. Aí ela providenciou, usou o mesmo poder que ela teve para seduzir o imperador Justiniano na alcova, para decidir que queria se livrar das ex-colegas. E ele, o imperador obediente, na alcova, decretou a extinção dessas 500 colegas. Morta. Segundo nos conta a história. Daí depois, as vozes que vinham para o palácio eram muito... Vai ver o que isso tem a ver com reencarnação, com pré-existência da alma. As vozes que chegavam ao palácio eram mais contundentes.
tão contentes que quase que eu fui antecipar elas nessa narrativa. Assassina, assassina, terás que morrer 500 vezes. Por causa da lei do talhão, por causa da pré-existência da alma. Daí que ela induziu o imperador de novo a remover da doutrina cristã o item pré-existência da alma. Fez uma reunião espúria lá com alguns bispos, mas não vieram todos, não, segundo nos conta a história. E lá ele decretou extinta a doutrina de pré-existência da alma, sob pena penal. Se alguém voltasse a falar disso, estavam sujeitos até hoje. Os que se consideram católicos acham reencarnação uma coisa absurda. E aqui no Brasil, em muitos países do mundo, pensam que reencarnação é uma coisa de espírita. É de Kardec. Ora, eu vivi na França 7 meses lá, não vi nenhum espírita lá. Ninguém fala que o Kardec era espírita. Ele era um filósofo reencarnacionista. Agora, preste bem atenção. O equívoco de achar que reencarnação é coisa de espírita. Sócrates, há 400 anos da era cristã, foi assassinado, condenado à morte consecuta por causa da pré-existência da alma. E ele morreu, todo o tempo do julgamento dele, ele só nunca se defendeu, só defendia a verdade. Só defendeu a verdade. Pode estudar a história dele para tu ver que chocante. E daí, ele foi condenado consecuta porque ele ficou irredutível quanto à pré-existência da alma. E a reencarnação é uma palavra moderna que vem substituir a pré-existência da alma. Quer dizer, você já existia antes. Tu estás agora com o quê? 40 e poucos anos? Que idade tu tem? 40 e poucos anos. Então tu tem 40 e poucos anos, eu posso te garantir que tu já viveste muitas outras vidas. Se tu fosse um Zé Mané, que tinha recém-reencarnado como humano, tu não tinha nem essa capacidade de querer me questionar e sustentar um diálogo comigo. Uma pessoa, para sustentar um diálogo comigo, tem que ter já uma visão neurometafísica adiantada. Entende? E daí não depende de ser cientista, o que for. Que eu atuo em qualquer área, eu respondo qualquer pergunta, sem dogma, sem sofisma e sem subterfúgio. Bom, por hoje, o que eu falei para ti aí, tu vai, se quiser, pode encontrar até nos anais da história, na minha página. Fala aí, minha página, fala bem. Acesse o www.henricristo.org.br e www.henricristo.net. Que aqui na América Latina, eu fui conferenciar em várias universidades aqui, São Paulo, Curitiba, em todas, aqui em Brasília, na UNB, e nunca vi ninguém falar essa parte, viu? Eu não vi nenhum deles, porque aqui parece que é meio proibido ensinar essas coisas, né? Que faz parte da história da humanidade, né? Porque é humanidade, né? O imperador Justiniano era um humano. Assim como Constantino também, que transformou, paganizou o que sobrou da minha antiga seita, chamada seita de Nazareno, paganizou, fingindo cristianizar o paganismo. Vamos lá, qual é a outra pergunta? Então, a outra pergunta, está todo mundo preocupado com o Apocalipse. Eles estão aqui querendo saber quando vai ser o Apocalipse. Exatamente, é bom que se preocupem mesmo, que agora nós estamos vivendo o Apocalipse. Já estamos no Apocalipse, então. Sim, nós estamos vivendo uma espécie de... Um pouco para a direita. Aí, perfeito. O preâmbulo do Apocalipse. Então, daí agora, tem os 4 cavalos, né? Tem o cavalo vermelho, né? Tem um cavalo... Enfim, cada cavalo daquele traz uma mensagem, né? Certo. Mas qual é a pergunta que eles gostariam de fazer do Apocalipse? Do Apocalipse, achei quando vai acabar o mundo, acho que é isso, quando vai começar. No Apocalipse 3, versículo 12, lá no finalzinho está escrito que eu viria com um nome novo. Está lá escrito, meu novo nome. Tá escrito. E meu nome novo é Inri, o nome que eu paguei com o meu sangue na cruz. Então tá. Também está Apocalipse 3, versículo 3, que eu disse, prepara-te para receber-me. Virei a ti como ladrão, e não saberás a que hora. Agora mesmo estou entrando na casa de muita gente.
Como ladrão sem pedir licença. Quem quiser, medite. Apocalipse 1:7, todo olho verá. E 1:7, Apocalipse 1:7, todo olho me verá no dia do Senhor. E 1:14, meu cabelo estará branco da cor da neve. Pode olhar lá, está tudo lá explicado. Mas vamos lá. Qual é a pergunta que fizeram? Apocalipse. Ao fim do mundo, ele quer ir. Ao fim do mundo. Então, há 2.000 anos me fizeram a pergunta. E eu disse, o dia e a hora, nem os anjos do céu sabem, nem o filho, só o pai. E eu continuo dizendo a mesma coisa, porque se eu soubesse o dia e a hora que a eclosão nuclear inevitável acontecia, ia haver um caos tão grande, precipitado aqui na Terra. Então é bom, mas os sinais estão aí, para aqueles que raciocinam. Para aqueles que raciocinam, 8 bilhões de pessoas na Terra, água intoxicada, água suja, etc. Fome, 1 bilhão de famintos, mais de 1 bilhão de famintos, muito mais. E mais de 1 bilhão com água suja. E as invenções novas, modernas, para poder maquiar a realidade, entende? É uma loucura, entende? Então, qualquer pessoa que raciocina, a outra coisa. Quando não se iludam que vai estourar uma bomba atômica, ou duas, como Nagasaki e Hiroshima. Vai ser um pickpock para tudo quanto é lado, entende? Porque quando alguém acionar, automaticamente... O outro aciona. Hein? Vai acionar também, daí vai ser... Vai ser aí, por isso que é o fim do mundo, mas é o fim deste mundo caótico. Fiquem sabendo que vai sobrar cerca de 1 milhão de pessoas na Terra. Muitos mutilados que suplicaram a morte e ela não atenderá no princípio. É uma coisa assim. Desde criança, até os 8 anos de idade, eu tive terríveis visões do Apocalipse. Terríveis. Eu me acordava de madrugada, chorava. A família toda se acordava. A Magdalena me levava no colo dela e dizia, nós estamos aqui, nós estamos aqui. A parede do quarto que eu dormia desaparecia e eu via um caos indescritível. Pessoas rastejando sobre seus próprios membros. Eu vi coisas horrorosas. Pessoas, eu vi naquela época e depois mais vezes, que muitos vão pedir para morrer e não conseguirão a priori. É uma coisa muito... Então, na verdade, não existe um líder mundial que vai conseguir impedir isso. Porque a matemática é cruel, mas verdadeira. E matematicamente, se alguém raciocina, percebe, e os líderes mundiais sabem disso, alguns sabem, que não existe como continuar isso aí. Entende isso? Com tudo que vão arranjar algumas pestilências aí para algumas mais, para protelar. São pífias medidas protelatórias, essas coisas. Mas, infelizmente, é inevitável. E daí, quando sobrar, aí, por isso que eu sempre digo que haverá renovação na face da mãe terra. Vocês sabem que eu estive olhando edifícios, prédios, países. Por exemplo, Tóquio, eu vivi um tempo no México também, né? E vi Buenos Aires, México, Brasil, mas principalmente no México, eu vi os edifícios vazios, quer dizer, com ossos dentro, com cadáveres dentro. Tu vai, quando chegar esse dia sinistro, vai ter nem que estar abrindo a porta do carro e ali ele vai ficar, vai virar caveira. Outro está no banheiro e lá ele vira caveira. Outro está na cama com a esposa e lá ele vira caveira. Crianças que estão comendo, estudando, eu vi coisas que por isso sofri muito quando vi. E por isso, e a visão é muito nítida, entende? Então, quer dizer, por outro lado, outra coisa, depois, mais adiante, aqueles que sobreviverem, fiquem sabendo que vai sobreviver pessoas, às vezes, numa capital como México, como Tóquio, como Nova York, vai sobreviver pessoas. Daí, quando elas olharem aqueles edifícios enormes, orgulhosos, todas aquelas coisas, resolvem entrar em um deles, aí vão ver isso que eu vi, que eu disse. O indivíduo sentado no sanitário,
quer dizer, a caveira dele aí, né? E aí por diante, uma coisa bem na cozinha, a mulher estava fazendo comida, tudo assim. Aí quem for logo nos primeiros dias vão ver ainda corpo naquela condição, mas depois, alguns anos depois, vai ser só os ossos que dá para deduzir, dá para compreender por que estava naquela posição. Uma coisa assim. É nessa que quando vai ser que as pessoas que são, no caso, são santas, vão subir para o céu e as que não ficam, é isso? É nessa hora? Essa é a fantasia do Paulo, né? De que o santo, só tem um santo, que é o Senhor Deus. Para o céu vão subir, sim, os espíritos... As pessoas boas. Que purgaram bastante nessas horas, aqueles que suplicam pela morte e ela não atende a priori, aqueles que quando conseguem sair do corpo vão sim para o céu. Porque o corpo, o que é o corpo? Um veículo cela, né? Um veículo e uma cela. Teu veículo, tu anda com ele... É o templo da alma, é isso? O corpo é o templo da alma. E um veículo cela. Não vamos enfeitar muito. Um veículo que anda e ao mesmo tempo uma cela que tu não pode sair sem autorização do Altíssimo. Que ele te colocou ali, te deu o privilégio de ter com que andar aqui na Terra, para tu evoluir, entende? E quando chega a tua hora, daí muitos têm medo da morte, sabe? É impressionante. E daí não sabem que quando chega essa hora que consegue... Agora é terrível aqueles que não conseguem subir, que tem muito peso dos pecados, lá em cima não é um grande lixão. Tem que ficar aqui com o status de alma penada. Entende? Aqueles que têm muito pecado, porque a lei do talião sempre está em vigor também, aqueles que mataram muitos, né? E daí, então, quando alguém me pergunta, às vezes, como é possível a lei do talião, que essa é uma lei eterna. A lei de Deus sempre é eterna. Como é possível alguém matou 10 pessoas, depois leva só um tiro, ou uma facada e morre? Quem vai pagar as outras 9 vidas? Vai reencarnar aqui se faz o que se paga, vai reencarnar, às vezes é um chefe de família bom, bem apessoado, uma pessoa. Então, olha como é que foi um homem tão bom, como é que ele foi assassinado, ou como é que ele sofreu, caiu do prédio e morreu. Uma vida por uma vida. Cada um que tem morte violenta está resgatando uma vida. Quem quiser entender, entenda. Né? É uma lei eterna. Né? Então, por isso que é melhor não cometer os crimes capitais, os pecados capitais. Entende? Melhor se cuidar, pensar. E por que odiar? Por que querer matar o teu irmão? Essas coisas todas tem que pensar antes de fazer. Né? Vamos lá, olha só, já vou para mais uma pergunta, porque ele... Mas pode ser... Vamos fazer, pode ser mais 2 perguntas? Fique à vontade. 2 perguntas, por favor. Depois eu vou pedir ao Pai uma bênção. E uma pequena mensagem. Uma mensagem para os ouvintes. Ok? Tá certo. Tranquilo, pode. A gente está com tempo aqui. Uma das perguntas, o pessoal está perguntando muito sobre se a Terra é plana. Essas pessoas que estão com essa teoria aí, se o Galileu pudesse, ele pegava um chicote e vinha chicotear essas pessoas que estão falando essa coisa aí. Ele deu a vida pelo conhecimento que ele adquiriu, né? Que ele recebeu de Deus. Então, essa é uma coisa tão... Bom, cada um pensa o que quiser. Né? Cada um pode pensar o que quiser. Só que, como... Hein? Sim, não é plana. Né? Não é plana. É redonda mesmo. É lógico, ela é como custou o preço da vida do Galileu. Galileu, se ele pudesse, né, na época, ele não teria... Quer dizer, eu me refiro à vida do Galileu, porque o resto da vida que ele viveu na Terra, já tinha 70 e poucos anos, não foi viver. Foi uma infelicidade muito grande. É bom que quem estuda a história fique sabendo que se o Galileu não tivesse doente, muito doente, ele não teria abdicado. Ele não teria mentido. Entende? Ele está muito doente. E daí, o entre aspas, amigo dele, a besta da época, Papa, o Batata, mandou que eles anteriormente eram amigos, mandou que mostrassem para ele, se ele não abdicasse, qual era o corredor que ele ia passar antes de ser assassinado.
Daí, quando ele deparou com aquele instrumento de tortura todo que ele ia ter que passar, antes de ser assassinado, ele, como estava doente, muito doente já, ele preferiu negar. E daí viveu isolado. Decretaram o isolamento dele até o fim da vida. Muito analisa em todo esse sofrimento por causa de um conhecimento. Quando a pessoa tem um conhecimento, porque teoria é uma coisa, sabedoria é outra. A teoria pode ser suplantada. Agora, o conhecimento convicto, a verdade, ninguém pode substituir. Ninguém pode. Agora, outra coisa que eu já lanço no ar para ti, já que fizeste essa pergunta. Veja se não é interessante o que o discípulo João, no exílio dele, percebeu quando ele falou do Apocalipse 17, da cidade das 7 colinas. Dá uma olhada, muitas vezes nem para pensar, né? Cidade das 7 colinas, né? Analise bem. Certo. Onde está a meretriz, a Madonna, que se relaciona com os príncipes do mundo, né? Pare para pensar, onde é que é a cidade das 7 colinas? Pare para pensar, medite. Uhum. Qual é a outra pergunta? Então, a última é: você acredita que existe uma nova ordem mundial que eles estão planejando controlar o povo, que vai ser a partir de agora com vacinas, com a moeda digital, e eles estão querendo também despopular, tipo, baixar a população de 7 bilhões para 500 milhões. Você acredita que tem um plano mesmo que está sendo usado pelos globalistas, talvez pela Illuminati, a maçonaria? Peraí, 7 bilhões para? 500 milhões. Bom, aí é eclosão nuclear, meu querido filho. Então, que existe essa turma, não existe. Eu sei que existe. O que seria quem está controlando? É a Illuminati, a nova ordem mundial, ou maçonaria? Não, isso aí é o seguinte. A esquizofrenia é livre. O delírio é livre. Os projetos mirabolantes são livres. Qualquer um pode delirar como quiser. Uma pessoa pode ter bilhões de dólares, que eu sei quem é que está se referindo, quem são essas pessoas. Pode ser muito ricos. Agora, ele só conseguiria realizar o intento dele a contento se ele não tivesse estômago, fígado, intestino, rins, bexiga, nem cabeça. Isso é bem absurdo o que eu estou falando. Mas ele é um ser humano. Todos esses que pensam nessas coisas, que gostariam de dominar, de ser, de acontecer, são humanos. Aqui na América do Sul, não vamos muito longe, teve um militar aqui que delirou bastante. Isso é uma coisinha regional, né? E ele pensou que ia ser o bambambam, o dominador da América do Sul e tudo. E levou o país dele ao caos. Aquele país de onde eu fui expulso, em 1979, Venezuela. Entendeu isso? Uhum. Então não adianta, eu sou bambam, eu sou grande, eu posso. Entende? É claro que juntam muitos, podem por muito tempo delirar. Mas se não existisse o Supremo Criador do Universo, o único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente e onipotente, meu Pai, que é vosso Pai, meu Deus, que é vosso Deus, se assim o compreendeis, se ele não existisse, daí sim alguém podia tomar as rédeas, fazer coisas, entende? Agora, tudo isso pode delirar, inclusive tem várias outras, conheço livros que diz que a raça amarela vai dominar o mundo, entende? Etc. E só que não é assim, entende? Não é assim. Na última hora tem alguém que manda mais do que todos, entendeu? Então, só se isso, nada acontece na Terra sem o consentimento de Deus. Isso eu posso te garantir. E Deus, como eu digo sempre, ele é invisível, né? Por isso que quase ninguém gosta de crer nele, né?
Então agora está surgindo uma ocasião boa para descobrir que Deus existe. Sabe como? Todas aquelas pessoas que estão com carência de ar para sobreviver, elas têm uma ocasião de pensar bem. Elas nunca viram fotografar o ar, nunca pegaram o ar pela mão, nunca conseguiram pegar o ar, porque ele é invisível. E sem ele, elas não vivem. Entendeu? Nem elas, nem eu, nem tu, ninguém. Então, se o ar é invisível e sem ele ninguém vive, por que duvidar de que Deus existe? Só porque não dá para ver. Entende? Deus é o Supremo Criador. Eu sei que até para ti, eu te falo isso, tu pode pensar um pouco nisso. Tu pode olhar, existe um mistério muito grande no infinito. Olha, se tu precisar de proteção do Pai, mesmo que tu seja ateu, mesmo ateu, tu olha para cima na hora que tem um sufoco, olha para cima, lá para o infinito. Mesmo que tu é ateu. Por um furtivo momento, eu já sei de caso, que o indivíduo na hora que estava saindo anestesia, ateu, depois na cirurgia, meu Deus! Então, tu vais ver que ele existe para os ateus, para todos. Só que ele não é uma brincadeira. Ele não é um volante de carro que tu toca e dirige o carro. Não. Ele é o soberano. Ele é onipresente. Ele vivifica cada célula do vosso corpo, cada partícula do vosso sangue, mas ele reina absoluto lá em cima. Por isso que é lá em cima tem que pedir para ele. Porque na hora de orar, no quarto com a porta fechada, tem que olhar lá para cima. Não tem luz no final do túnel. Tem que olhar para cima. Aí sim pedir ao Pai, ele vê, ouve e atende a súplica. Bem, então agora, compreendeste, né? Eu vou pedir ao Pai a bênção. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem, abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória para todo sempre, ó Pai, que a paz seja com todos meus filhos. Até sábado, às 11 da manhã, no Henriques.tv. Até sempre, meus filhos. Tudo de bom para vocês. Acesse henricristo.tv 11 horas da manhã, todos os sábados. Muito obrigado, Sinoe. Muito obrigado. Tá? Abraços. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, Henri. Tchau. Leia o livro Despertador Explosivo, volumes 1 e 2. Conheça a história real e os transcendentais ensinamentos de Henrique Cristo. Este livro desperta as consciências, explode as viseiras e os dogmáticos cadeados do raciocínio. Ele é um mudo que fala, um cego que guia, um surdo que responde, um morto que vive e ensina a viver. O livro Despertador Explosivo é a chave do reino de Deus. Está disponível para download graciosamente em nossos sites oficiais, henricristo.org.br ou henricristo.net. Acesse! Henrique Cristo, todo olho verá.